Nós já estamos na dica 13 de uma série de 20 dicas e eu tenho certeza que até aqui você já conseguiu perceber que o inglês do mundo real, ele é um pouco diferente do inglês dos livros. E principalmente ele não é o inglês escrito, ele é um inglês sonoro, fonético. Assim como em português, nós escrevemos tomate, mas nós falamos tomate, pelo menos no Rio de Janeiro. E é exatamente por às vezes ficar perdido com os sons, por não entender os sons, que os alunos se desesperam quando ouvem o inglês do mundo real e aí o que fazem? Já logo pegam o controle para colocar o filme ou dublado ou com a legenda em português. E aí, essa habilidade nunca vai ser trabalhada, porque você fica na sua zona de conforto. Não é fácil a gente sair da zona de conforto, mas a gente precisa sair da zona de conforto, principalmente se a gente quiser falar um inglês bonito e um inglês que o outro entenda. E ainda falando sobre junção de palavras, em como dar a entonação mais alta ou mais baixa quando elas estão em frases, hoje nós vamos falar especificamente de dois sons. Nós vamos falar do som de s, que é quando o verbo to be ou o verbo has são abreviados, ou seja, a gente vai juntar com outras palavras, e o som da preposição of. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Então, se até ontem você falava off é a pronúncia de off com dois Fs, mas of é a pronúncia do of com um F só. Como que isso fica na frase? Como que nós vamos juntar esses sons com outras palavras? Na dica de hoje, nós vamos ver. É importante saber que a abreviação do S, ela existe, é pronunciada rápido, não muito alta, mas precisa ser ouvida para que o outro me entenda. Quando ele tá com what's, it's, that's, é fácil. Mas e quando eu falo assim para você? It's important to learn the real English to understand what someone's saying. Esse finalzinho, to understand what someone's saying. Se você não entende como fazer a junção, você acha que entre someone e saying não tem nada, mas tem. To understand what someone is saying. Aqui tem o verbo to be. Só que ele juntou com a palavra someone e saying já começa com S e aí ficou tudo uma palavra só. To understand what someone's saying. Someone is saying. Vamos aos exemplos para que você entenda melhor. Já trouxe aqui uma pergunta para você. Nós vamos analisar as frases e dizer se todos os sons de s realmente são os sons do is abreviado ou se são outros sons. Acompanhe aí comigo. Pat is coming over late. O que você acha nessa frase? Esse s junto com Pat é o verbo to be? Sim ou não? Se você não conhece o sentido da frase e se você não domina um pouco de estrutura, você vai ficar perdido. Mas ali é o verbo to be. Só que, mesmo que você veja escrito is por extenso, na hora de falar, é melhor que você junte esse is com a palavra que está antes dele. Por quê? Esse é o inglês de forma natural. Nessa frase, Pat is coming over late, olha como eu falei, Pat is. Eu não falei Pat is. Pat is coming over late. Isso aí é o verbo to be. Outra frase. Nick's dad just called. Nick's dad just called. E aí? É o verbo to be? Não é? Vai cair naquela mesma questão que eu falei na frase de cima. Se você não conhece um pouco de estrutura, vai ficar meio perdido. Aqui não é verbo to be. É a abreviação do verbo has. Verbo auxiliar nesse caso. Nick's just called dad. E claro, você só vai abreviar o has se ele for verbo auxiliar. Sendo o verbo principal, ele não pode ser abreviado. Ah, mas e como que eu sei que ele é auxiliar ou não? Calma. Para eu saber se o verbo have ou has
ele é auxiliar, eu preciso conhecer um tempo verbal chamado present perfect para eu entender que essa abreviação pode acontecer. Então, nesse caso aí, esse s que você está ouvindo não é o verbo to be. Próxima frase. I know that it's been a while. E aí? É o verbo to be? Aqui também não. Aqui também é a abreviação do auxiliar has. Não é verbo principal nessa frase. Outra. How's it going? E aqui? É a abreviação do verbo to be ou não? How's it going? Sim, é o verbo to be. Vamos agora falar da abreviação e do som da preposição of. Essa é a forma de pronunciar essa palavra, of. Mas num contexto, numa frase, num diálogo, ela vai ter o som reduzido para schwa. Lembra do schwa que nós falamos na aula 12? Se você ainda não sabe o que é schwa, volta no vídeo 12 dessa série. É a dica 12, para você saber o que é o schwa. A gente vai pronunciar com o som de of. E ainda temos uma situação. Esse som de v que o F produz aí vai desaparecer em uma frase. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dizer uma frase agora e quero que você pense aí o que eu tô falando. A frase é one of the common mistakes. One of the common mistakes. Conseguiu imaginar? Que frase é essa? One of the common mistakes. E se eu falar mais devagar? One of the common mistakes. Aí você vai falar assim, ah não, você não falou isso. Eu falei isso. Só que o que acontece? É o inglês falado. A gente junta tudo, diminui a entonação de algumas vogais, outras nem são pronunciadas. Aí a gente fala wanted, wanted, wanted. One of the fica wanted. One of the common mistakes. A próxima frase, ela tem duas abreviações. Veja se você descobre. Sunday's one of the busiest days. Sunday's one of the busiest days. E aí? Sunday is one of the busiest days. Sunday's one of the busiest days. É treino. Se você ouvir mais, você consegue reproduzir melhor. One of the fica one. Por quê? Eu falo one, o of eu reduzo a one, the. Já pego logo o som do artigo. Want. Sunday's one the busiest days. Agora, cuidado. Seu inglês vai parecer robótico se você falar pausadamente, porque não é para falar pausadamente. Quando nós falamos de junção de palavras, o foco é exatamente esse. É realmente juntar as palavras para falá-las numa cadência, num ritmo certo, para não parecer robótico. Se eu falo Sunday's one of the busiest days, a frase está errada. Tem que ser Sunday's one of the busiest days. Senão nem fica bonito de ouvir. Agora, vou falar uma fácil. It's been a long time. It's been a long time. E aí? Nessa frase que eu tô te falando, é is, é has, it's been a long time. Aqui é a abreviação de has. Mais uma. What's new with them? What's new with them? Nessa frase aqui, eu usei no final coisas que nós já falamos nas séries anteriores. Conseguiu perceber que frase é? What's new with them? Só que juntando tudo, what's new with them? With them. Eu junto a palavra with com them. With them. What's new with them? Tá, concordo com você. Fácil não é, mas fica muito mais fácil de entender qualquer listening e o inglês real falado quando a gente presta atenção nesses detalhes. Então, fique esperto, se liga, porque eu tenho certeza que quando essa série chegar ao fim, o entendimento do seu inglês vai estar muito melhor do que estava antes de você conhecer essas coisas.